Olá, gente, boa tarde, né? Boa tarde. Então, Boa tarde. hoje a gente vai dar continuidade ao que nosso último encontro, né? Que é no capítulo 2, a separação e a expiação. E a gente vai começar a ler o parágrafo 5. Então, hoje quem vai começar a ler para nós é a Sandra. Por favor, Sandra. Você não está ouvindo? O seu microfone está desligado. Não está conseguindo? Então, eu posso passar para a Kátia? É isso? Ou você quer sair e voltar de novo? Vai e volta. Pode ser? Se você não deu conexão. Isso, por favor. E acontece. Né? Vamos aguardar um pouquinho, daí ela sai e volta de novo. A internet é essas coisas. Você não viu agora que eu estava quase que eu não conseguia entrar? Ó, de novo. E agora? Liga o microfone. Agora sim. Ah, então tá. Então, por favor, Sandra, começa a ler para nós. Quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, não concernem ao milagre, que pode curar qualquer um com a mesma facilidade. Ele não faz distinções entre percepções equivocadas. A única coisa que concerne e ele é distinguir a verdade de um lado e de outro o erro. Alguns milagres podem aparentar maior magnitude do que outros, mas lembra-te do primeiro princípio desse curso. Não há nenhuma ordem de dificuldades em milagres. Na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Essas podem vir de ti e de ti para os outros, e dos outros para ti. A paz é um tributo em ti. Não podes achá-la do lado de fora. A enfermidade é alguma forma de busca externa. A saúde é paz interna. Ela permite permanecer imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da tua aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. Legal, né? Hoje a gente encerra as origens da separação, né? Então, eu vou ler esse primeiro pedacinho, né, que a gente faz, e a gente conversa. Ele fala assim, ó, quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, não concernem ao milagre que pode curar qualquer uma com a mesma facilidade. Aí ele fala, eu vou fazer uma. Ah, não, está aqui embaixo. Porque, né? Pegando o nosso português, né? Aí eu fui olhar o que significa a palavra concerne, porque ela não é do meu vocabulário comum. Não sei se é do de vocês. Você quer falar antes de eu falar, Fernanda? É sobre ela, até tinha separado aqui que essa palavra concerne, porque eu não sabia o que era. Aí, então, era uma das coisas que eu ia perguntar, eu procurei e eu botei o que eu achei. Não sei se vai ser a mesma coisa que você.
Você quer falar? Pode falar. Eu vi assim, que é preocupado, né? A ideia de que tudo que acontece na vida de uma pessoa está relacionado aos planos e propósitos de Deus. Foi mais ou menos isso que eu encontrei na palavra concerne, Então, na internet. aí eu vou. Ficou mais profunda a sua explicação. Vamos pegar do mais simples, porque daí depois vai entender melhor. Ainda botei assim, refere-se a respeitar. Isso. Né? Daí ele fala assim, ó, quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, então já se entende que está falando sobre o que nós sentimos, né? Aí ele fala assim, não concernem ao milagre. Aí eu vou dar alguns sinônimos, né? Ou seja, como se fosse substituto. Ele fala assim, não pertence, não relaciona-se, não afeta, não vincula-se e não se refere e não interessa. Então, por exemplo, assim, ó, quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, não concernem ao milagre. Quer dizer assim, não se aplica a ele, né? Ou seja, o milagre não é não se abala ou não se vincula às mentiras, nesse sentido, né? Ele não fica vinculado a ele. Ou seja, o milagre, independente que nós acreditemos ou não nessas mentiras, pelo que eu estou entendendo do texto, né? Já que vocês estão, a maioria, tem 3 aqui, né, que tem um livro, seria nesse sentido. Né? Então, fala assim, ó, quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, não concerne o milagre, que pode curar qualquer uma com a mesma facilidade. Conseguiram entender a frase? Consegui. Está bem melhor, como você colocou. Tá? Mais fácil de entender. Né? Aí eu vou dar continuidade, que eu acho que daí ele fala assim, ó, ele não faz distinções entre percepções equivocadas, no caso aí ele está falando do milagre, né? A única coisa que concerne, ou seja, que interessa, no caso a ele, no caso agora mudando um pouco, né? Porque a palavra concerne, pelo jeito, ela é ampla, que interessa, o milagre, ele fala assim, a única coisa que concerne a ele é distinguir a verdade de um lado e de outro o erro. Deu para entender? Deu. Daí ele fala assim, alguns milagres podem aparentar maior magnitude do que outros, né? No sentido, às vezes a gente pode ter a impressão que uma pessoa que se curou de uma doença grave, a gente pensa que o milagre que ela recebeu, ou a bênção que ela recebeu, é maior que alguém, por exemplo, que possa ter quebrado um braço, ou ter pego uma outra coisa, ou ter recebido uma coisa, né, material, por exemplo, uma solução material para a vida dela, como se uma coisa fosse diferente do outro. E a gente já estudou que não, como ele mesmo disse, não existe distinção, né, entre o tamanho dos milagres. Né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Ó. Alguns milagres podem aparentar maior magnitude do que outros, mas lembra-te do primeiro princípio do curso. Não há nenhuma ordem de dificuldade em milagres. Ou seja, mesmo sarar de uma coisinha assim, ou de uma coisinha assim, ou entender uma coisinha assim, né, no sentido de ser um milagre, ou uma coisinha assim, não há diferença nisso. Milagre é milagre. A gente é que coloca tamanho nele. Né? O dia que a gente aprender a não colocar tamanho no milagre, todo milagre passa a ser possível. Pense nisso, gente, isso é muito importante lembrar. Então, quando a gente, às vezes, tem uma coisa que a gente não consegue solucionar, muito grande, que a gente pensa assim, só um milagre pode resolver isso. Né? Tem gente que fala essa frase? Não. O milagre resolve isso. Porque quando a gente fala só um milagre, significa dizer que a gente está dando tamanho na solução, ou tamanho naquilo que a gente precisa. Não precisa ser tamanho, é só o milagre que a gente precisa. Entendeu? Daí aí ele fala assim, na realidade, tu és perfeitamente intocado por todas as expressões de falta de amor. Essas podem vir de ti e de outros, de ti para os outros e de outros para ti.
Eu acho que essa frase a gente pode conversar um pouco para a gente entender um pouco melhor. Aí ela fala assim, ó, na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Daí diz assim, ó, essas, né, podem vir de ti e de outros, no caso, as expressões, né, essas sensações, né, de ti para os outros e dos outros para ti. Daí ele fala assim, a paz é um atributo em ti. Se alguém quiser comentar, eu acho que dá para a gente entender um pouco melhor isso. O que é falta de amor de mim para o outro, do outro para mim, e são três coisas, e de outros para ti. Se alguém gosta. A Kátia vai Kátia. falar, é porque eu tive dificuldade de entender essa frase, então vai ser ótimo a Kátia falar. Tá bom. Por favor, Kátia. Sara, você pode ler de novo só esse trechinho? Posso. Vou ler devagar. É uma afirmação isso, tá, gente? Então, entenda que isso é uma verdade. E o livro, ele, né, ele fala assim, ó, na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Aí ele fala assim, estas podem vir de ti e de outros, de ti para os outros, e de outros para ti. Daí ele fala assim. Aí eu vou até ler mais um pouquinho, porque daí eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender. Ele fala assim, ó, a paz é um atributo em ti. Né? Isso é uma afirmação também. Daí ele fala assim, não pode achá-las do lado de fora. Daí, se você quiser comentar, por favor. Sim, é bem interessante a maneira que eu senti, né? Porque, sinceramente, eu não li esse texto antes. Mas quando ele diz aqui... só um minutinho. Que está falando aqui, não há nenhuma dificuldade, não há nenhuma ordem... É no 6. Desculpe. Peraí, só um pouquinho. É que eu risquei meu livro todo. Na realidade, ele diz assim, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Então, esse tu és, ele está falando do ser que nós somos. É isso? Quem realmente somos. É quem realmente somos, né? E quando ele fala dessa igualdade, né? Tanto faz de mim, do ser que eu sou, para o ser que o outro é. Quando eu lembro disso, né? Eu vou falar de uma maneira muito simples, porque eu não sei explicar de outra. Falando assim que, porque só existe uma consciência, digamos assim, né? Então, se eu estou quieta, se eu estou em comunhão com o ser, sem nada a pedir, quem tiver aberto vai receber aquilo que o ser, em você ou em mim, está emanando naquele momento, que é só amor. E nisso tem cura, tem um tanto de coisa. É isso que eu entendi, Sara. Porque ele não faz diferença nem de mim para ti, nem de ti para mim, né? É isso que eu penso. Assim, ó, eu entendi, é isso, né? Mas aí agora, por favor, Adelina, depois pode falar. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Esse livro é maravilhoso, né? Ele coloca a gente numa grandiosidade e eu nunca me vi numa grandiosidade como esse livro coloca. Esse livro, ele mostra o quanto Deus nos ama, né? O quanto o Criador nos ama, o quanto nós somos preciosos. E eu acho que essa ideia de pecado, essa ideia cristã judaica de sempre errarmos, sempre não sermos merecedores, aquelas frases, né, que a gente lê desde criança, principalmente
né, nos livros sagrados, acho que nos colocou numa ideia de ser tão imerecedor, que quando lê esse livro, e ele fala que, aí essa frase fala assim, você é intocável pela falta de amor. Então, eu vi assim uma redoma em volta de mim, e que nenhuma falta de amor vai tocar em mim, e nem a minha falta de amor vai tocar ninguém. Que coisa grandiosa, né? Que coisa maravilhosa. E é difícil para mim eu me ver assim, sabe? Eu sempre vi Deus de uma maneira muito distante, de alguém que eu jamais alcançaria pela perfeição dele e pela minha imperfeição, né? Por ter crescido com aquela ideia de ser imerecedora, né? De tudo que viesse de Deus, viesse como misericórdia, por dó, né? E esse livro não, esse livro mostra que eu sou merecedora e que a cura, seja ela pequena ou grande, ela está ao meu dispor. Gente, que coisa maravilhosa, né? Mudar essa crença é que é a chave para que as coisas aconteçam. Porque se eu não mudar essa crença dentro de mim, as coisas não vão acontecer e Deus não tem nada a ver com isso. A chave está na minha mão, né? É muito legal, é muito misterioso, ao mesmo tempo é muito simples e é reconfortante, é reconfortante. E realmente, se a gente olhar as coisas de uma forma mais holística, mais esotérica, não tão religiosa, Deus é maravilhoso, né? Eu tenho um pé de acerola aqui que está carregadinho. E aí eu estava olhando esse pé de acerola, falei, gente, até ontem não tinha nada aqui. Não tinha nada, estava vazio. Aí hoje eu acordo, tá cheio de bolinha vermelha, parece árvore de Natal. Quer milagre maior que esse? A natureza, quando nos dá, ela nos dá em abundância, né? Então Deus é milagre por toda parte. É que a gente vive de uma forma que a gente não observa e não vê que esses milagres acontecem dentro, fora, em toda parte, né? E esse livro está me achegando a esse Deus que eu preciso conhecer, sabe? Está sendo muito bom. Obrigada mesmo vocês me trazerem aí para esse estudo. Perfeito, Dani. Aí a gente. É que eu não sei, né? Mas quando a gente começa a criar essa ligação, né? Eu vou usar as expressões do livro, mas com Deus ou com ser, né? A gente passa a se sentir vivo e viver passa a ser bom, né? Independente de como as coisas estejam, né? Fisicamente, né? Ou no mundo da forma, no material, né? Eu não estou falando que a gente vai que não possa passar por coisas, né? Mas mesmo assim essa sensação em que sempre se você conversar com Deus, ele vai te trazer uma solução a essa parte a mais incrível que eu achei até hoje. Talvez seja essa ideia de conectar com o divino, né, com o Criador, com Deus, né, com Cristo, seja lá como que a gente se organiza internamente. É como é perfeito e não custa nada. Isso que é mais legal, né? Eu quero saber se ficou suficiente o que a Adelina disse, que daí a gente passa para outra frase. Acho que deu, né, gente? Tá? Bom, muito bom. Daí ele fala assim, ó, a enfermidade é alguma forma de busca externa. A saúde é paz interior. Daí ele fala assim, ela te permite permanecer imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da sua aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor. Vou começar de novo. A enfermidade é alguma forma de busca interna, né? E eu acho que aqui a enfermidade é qualquer coisa que não lembre uma saúde interna, não só do corpo, mas a enfermidade da mente também. Pode falar, Kátia. Clara, você pode ler de novo o número 10? É só por causa de uma palavra aí. A enfermidade
é alguma forma de busca externa. É isso que você quer que leia? Isso, é isso que eu queria que você lesse, tá? Então, aí eu voltando. Aí, como nós estamos estudando, eu entendo que enfermidade, principalmente no decorrer do texto que ele vai, né, falando mais para frente, ela necessariamente não tem a ver com a forma do corpo, como se fosse um corpo doente. Mas a enfermidade é uma coisa maior, ou seja, qualquer pessoa que não tenha que não use a mente unificada de Deus, que não busque a unidade com Deus, em que vive, como a gente fala, do lado de fora, né, a mercê do ego, ele é enfermo, né? Como até no livro fala várias vezes, é insano, é falta de sanidade. E falta de sanidade significa dizer que nós estamos enfermos, nesse sentido. Eu entendi assim. Por que ele fala assim, ó? A saúde é paz interior, né? Então, aí a gente já entendeu de que quando nós começamos a nos conectar com a nossa parte interna, né? Sendo auxiliado pelo Espírito Santo, nos unindo à parte mais divina de nós, né? A paz vem. E significa dizer que, por si só, a saúde acaba chegando, né? Ou seja, a paz chegando, como ele fala, a saúde é paz interior. Daí diz assim, ela te permite, no caso, né, a paz, permanecer imperturbado pela falta do amor externo e ser capaz, através da sua aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. Vamos lá. Ó. Ela permite permanecer imperturbado, ou seja, a paz, a gente já entendeu que se nós buscamos ficar em plenitude, em sensação de paz, conectado internamente com o nosso próprio ser, né, com o nosso próprio espírito. Aí ele fala assim, permanece imperturbado pela falta de amor. Aí, o que é pela falta de amor? Isso a gente pode olhar com um aspecto externo, né, quando a gente vê coisas ruins no mundo, né, quando a gente vê coisas, botando coisas mais, né, fome, miséria, violência, né, essa paz ela pode te manter imperturbado, né? E ser capaz, ou seja, e tem as nossas coisas internas também. Ou seja, se porventura a ilusão vem até nós, né? Uma ilusão qualquer, de qualquer coisa, que no final é a mesma coisa, gente. Mas vamos botar aqui uma coisa bem mais particular, uma ilusão, uma perturbação, uma condição, uma crença que a gente tem, se a gente está em paz, isso não ocorre. Porque daí ele fala assim, ó, imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da tua aceitação dos milagres, né? Porque daí a paz é capaz de nos ajudar a aceitar os milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. Porque aqui ele está falando das coisas externas, normalmente vai ter muito mais a ver com o que está lá fora, que a gente pensa que os outros estão fazendo, que os outros estão fazendo, né? Que, na verdade, a gente já sabe que é tudo a mesma coisa, mas dá essa sensação. Então, eu entendi assim. Agora, se alguém quiser comentar diferente, porque esse texto, ele é bem mais assim, não é tão mais básico que nenhum dos textos leu, né? Mas eu entendi dessa forma. Por favor, Kátia. Eu falei aquelas palavras lá porque eu me lembrei esses dias. Eu penso que foi no grupo que o Marco escreveu algo a respeito, assim, ele quis, na minha compreensão, ele disse o seguinte, gente, foca para esse lado aqui do que para aquele outro lado lá. Né? É dessa maneira que porque eu não lembro de fato quais foram as palavras, né, no texto, né? E assim, se eu estou vendo uma pessoa enferma lá, a minha mente analítica aqui, cheia de crença, ela vai querer que eu fique falando daquilo com a pessoa, ela vai querer que eu fique, né? Não, mas experimenta assim, oh, eu passei por isso também, né? É uma maneira de ajudar a pessoa, era o que era ensinado antigamente, né? Para conformar a pessoa.
porque nós não sabíamos que nós somos criadores da nossa realidade. Aí entra a frase do Marco, deixa aquilo lá no lugar quieto. Tipo assim, sabe? Eu estou falando uma frase muito rasa, não foi isso que ele escreveu. Mas eu entendi, é isso. A coisa está acontecendo ali, o que a gente pode fazer? Ficar quieto. Ficar quieto, porque quando a pessoa vai para a quietude, para essa unidade consciente com o ser, ela não vai levar esse assunto. Ela vai porque vai. Aí o ser se espalha, digamos assim, o ser toca essas, essas outras enfermidades, digamos assim. Digamos que seja uma enfermidade. Porque Deixa eu só entender, só para a gente continuar a conversa. Enfermidade, você não está falando só doença, qualquer coisa que qualquer perturba a mente ou a pessoa tendo atitudes completamente conscientes, separada de Deus, né, Paulo? Isso é. Então, se a pessoa... A Sara está meditando, ela sentou para meditar porque ela sentiu vontade de meditar. Então, ela está ali unida com o ser. Ela está entregue. Aí o ser é quem faz. Aí o ser vai lá naquela pessoa lá que não tem nada a ver com a história do Brasil, né? E, de repente, a pessoa sai do que você disse agora, estendeu bem a palavra enfermidade. Às vezes é uma dificuldade, outra coisa. E, de repente, aquela dificuldade se transforma numa facilidade para a pessoa, né? Porque, assim, quando a gente fala em cura, parece que é muito grande, que uns merecem e outros não, né? Tanto é que existe essa crença ainda, não, eu não sou digna de ser curada de tal coisa, né? Então, foi muito bom você falar nesse aspecto, porque, às vezes, muitas vezes é outra coisa. A gente não sabe o que o outro, a outra pessoa, no caso, né? Ela se vê como uma pessoa ainda, e aquilo chega na pessoa, aquilo que ela está precisando. Esse texto, você está corretíssimo, ele é muito profundo. Tá. Posso fazer uma pergunta para entender o que você falou? Você está me ouvindo, né? Sim. Vamos, para entender o seu raciocínio, né? Já que a gente está tentando entender o texto de uma melhor forma. Sim. Quando você fala a outra pessoa, você está colocando um personagem qualquer Sim. e ela se dá conta disso. Sim. Ou você está falando assim. Sim. Por exemplo, eu, né? Sim. Posso me dar conta que a outra pessoa ela está se sentindo separada de Deus, então ela pode estar com uma doença, entre aspas, grave, ou um problema econômico, um problema, sei lá, de relacionamento, né? Seria uma ideia da enfermidade, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Tá, aí agora, pegando, quando você está falando de geral, no sentido do coletivo, do mundo coletivo, nesse sentido. Sim. Que no mundo coletivo, muitas pessoas, seria nessa ideia, não se dão conta dessa enfermidade interna. É Sim. isso? Sim, elas não se dão, elas querem resolver suas situações, mas elas não sabem, né? Com certeza elas não sabem assim, que é porque elas ainda não se veem o outro. Elas não veem o outro, porque Aí a ideia da falta de amor. a falta de amor, elas não sabem, ela fala, eu nem conheço aquele vizinho lá, aquela vizinha. Então, ela não se vê que ela é o outro ser. Sim. Né? É nesse sentido, por isso que eu falei que é muito profundo o entendimento desse. E a gente vai lendo e ainda vai chegando mais coisas. Vai vindo, né? Vai dando os downloads. Vamos download, né? Mas é nesse sentido mesmo, né? Que o quanto eu consigo chamar de amor que eu sinto por mim, porque eu não sei o conceito de amor ainda qual é, eu não sei mesmo, né? Mas aí tal coisa eu chamo de amor, que é desejar o bem a todas as pessoas indiscriminadamente. Aí eu chamo isso de amor, tá? Então eu estou dizendo que isso que eu chamo de amor, eu desejo para todas as pessoas. Não é só para minha mãe, meu filho, minha vizinha e meus amigos. Né? Aí eu posso fazer um link, só para mim no caso aqui, né? Porque é o que eu estou compreendendo, quando ele diz assim, é a maneira de corrigir as condições resultantes da falta de amor que eu sinto pelos outros. Eu ainda não vejo o outro como
Um ser também. É isso, Sara? Pode ser um bom, porque assim, vamos tentar entender, né? Porque essa conversa ela foi muito funda. Pois é mesmo. Mas vamos botar, né? Assim, passando pela ideia, né? Fazendo uma síntese assim, das fiéis que a gente está conversando. Né? Tá. Coletivamente, o mundo sente falta de amor. Sim. Né? Então, ou seja, por isso que nós estamos enfermos. Por isso que nós estamos insanos no sentido de que a gente não consegue perceber a realidade dos fatos e das coisas. Então, a tendência nossa é olhar para o lado externo e achar que a falta de amor é dos outros, entende? Então, por exemplo, a gente pode falar, eu queria amor para todo mundo, tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria, botar entre aspas, mas eu queria só para alguns, como você disse, né? Não, mas eu queria só para aquele país, ou só para aquelas pessoas, né? Ou seja, porque eles merecem mais, ou porque eu não gosto daquele lugar ou daquelas pessoas. Então, vamos dizer assim, que eu não estendo o meu amor ali. Eu posso até não falar nada, mas o meu amor ele tem uma circunferência Sim. que é limitada por mim, né? Uhum. Então, eu estou entendendo, né, de acordo com o que a gente está conversando, que quando a gente busca a paz, paz não tem fronteira, gente. Lembra? A paz, né? O tratado de paz. Né? Então, a gente já... Isso são símbolos, né, que a gente, de repente, não se dá conta, né? A paz não tem fronteira, porque a paz, ela é... Eu nem sei colocar de uma forma figurada o que é a paz, né? Mas ela é, entende? Então, está tudo perfeito. Né? Então, quando uma pessoa particular começa a fazer isso, né, que a gente está conversando, buscar a sua paz, ela se torna saudável mentalmente. Ela começa a criar uma mente unificada. Por isso que ele fala que a saúde é a paz interior. Porque a gente liga a saúde e enfermidade ao corpo, e não é isso. Né? O corpo, na real, sofre as consequências das nossas más escolhas, né? Então, é mais ou menos assim, se você quiser falar mais um pouco, se eu conseguir entender assim, que a gente está conversando, né? Também eu estou pegando uma frase sua, juntando com uma minha aqui, a gente... Se alguém quiser fazer um comentário. Sim, é bem interessante quando você puxa o link aqui para a saúde, é paz interior. E quando você falou, gente, não é essa gripe aqui que a Kátia está. Não é essa saúde da matéria. Né? É algo mais acima, né? Ele diz assim, ela te permite permanecer imperturbada. Aí vem a paz, né? A paz é que faz com que você fique imperturbado. Né? A gente vê aquilo ali e a gente sabe que as coisas acontecem, né? A questão é que aí eu preciso trazer para mim. Foi assim que eu entendi, sabe, Sara? Quando ele diz, ó, permanecer imperturbado pela falta de amor externo, eu preciso não me perturbar pela falta de amor do próximo, digamos assim, porque eu não posso mudar a outra pessoa. Eu, Kátia, né? E ser capaz, através da minha aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. Aí foi onde eu falei da questão de consciência, de que é um único ser, né? No sentido de a gente sabe que é, mas tem gente que não sabe. Não, né? Que não sabe. Mas daí é a ideia do perdão mesmo. É isso mesmo. Que no final, porque agora vamos, conforme que você disse, vamos voltar à primeira frase, que daí acho que vai entender melhor. Ele fala assim: quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, né? Ou seja, a falta de amor é a ideia das mentiras, né? Sim. Não concerne ao milagre, ou seja, não tem a ver, ele não, vamos dizer assim, ele não inabilita o milagre, ele não impede o milagre. Né? A ideia é essa, né? Que pode curar qualquer uma com a mesma facilidade. Seria isso.
Então, a Sara, digamos assim, né? É assim que eu compreendo. A Sara, já vou te dar a palavra, tá, Adelina? Obrigada, querida, agora que eu vi. A Sara está lá meditando, porque está. Ela tá em unidade, unicidade, né? Unida. Ela está ali porque está. Então, aí vai chegar isso lá naquela outra pessoa. Isso que ela nem sabe que vem na meditação dela. Sim, É nesse sentido que eu porque entendi. vamos botar assim, botando a ideia da meditação, você está se conectando ao amor ou a Deus, Sim, significa sim, que se você se conecta de uma forma maior, mais isso, ampla, mais interna, significa dizer que você em volta, que você, e em tudo, né, que estamos todos interligados, nós estamos, de uma certa forma, nos conectando, eu não vou falar afetando, não sei se a palavra seria melhor, mas nos conectando de uma forma mais amorosa com qualquer pessoa. Tudo e com exato. todos. Porque aí, Sara, aí nós saímos de algumas crenças. Por exemplo, eu vou fazer uma promessa para São Judas Tadeu curar meu filho. Eu vou mandar rezar uma missa ou um culto, pedir ao pastor para fazer um culto, para ungir a minha vizinha que não está bem. Eu continuo dentro dessa crença. Se eu não olhar desse jeito que eu estou olhando aqui, que eu estou sentindo isso dentro de mim, eu vou continuar dentro dessa crença que vim desde a infância. Ó, reza 10 Ave Maria, porque a vizinha está com dor de cabeça. Porque, na verdade, o que eu entendo, né, que todos esses que você falou são coisas externas que vêm, né, dentro de várias Sim, organizações, de vários ritos, né, que podem ou não funcionar, mas que você tem uma chave muito mais simples, é só você fechar os olhos isso. e se conectar e pedir, né, ou usar a ajuda do Divino Espírito Santo para que o milagre aconteça. Você não precisa de ninguém, de nada, né? É nessa ideia, se eu entendi o que você quis dizer, né? Então, fica muito mais simples e mais fácil. E, na verdade, qualquer pessoa que fizer isso, Isso. até a que está com dor de cabeça, a que está com isso, que está com aquilo, pode fazer a mesma coisa. É isso mesmo que eu entendi, sabe? Não é uma pessoa X. Sim, sim. Ali, quem Que a chave é você, o seu ser. o Não tem outra coisa. né? É o ser, né? Então, o meu coração, como eu digo assim, a chave é o meu coração. Então, o meu coração, ele sabe fazer. Sim. Eu não sei. Então, eu sento, me aquieto e estou ali. Então, isso acontece. E a gente não fica nem sabendo, ainda bem, né? E, às vezes, de uma forma muito doida, assim, umas coisas diferentes, né? É verdade. É muito grata. A Por Adelina, favor, Adelina. grata a todos. Você está me ouvindo, Adelina? Ah, tá. Sim, Pode. sim. Mais uma vez, né, a complexidade das coisas, eu entendi também uma questão mais global, assim, que fala que a doença é externa, né? E, e aí eu vejo que o ser humano, quando vive para fora, que ele não vive o interno e a busca com o ser, ele é um provocador de doenças, né? Porque nós, quando a gente convive com o meio e a gente mexe nesse meio, a gente provoca transformações. E aí eu acho que é isso que está acontecendo agora nesse momento com o planeta, né? Porque o planeta está descompensado, porque nós mexemos nele de uma forma errada, pautado na nossa ganância, né? No nosso querer. E aí a gente descompensou a natureza, a alimentação, né? Que nem quando eu vi meu pé de acerola, eu falei, gente, não era para o mundo passar fome. Porque a natureza, quando dá, ela dá de muito. Ela não dá de pouco, sabe? Se a gente distribuísse os alimentos da forma que tem que ser distribuído, sobrava. Sabe, assim, eu ando nas ruas e aí eu vejo que nós estamos tirando as plantas da terra e nós estamos colocando as plantas nos vasos para cobrir a terra de concreto e não deixar a terra pegar chuva. E essa chuva enche as casas, e então está tudo errado. Então a doença é externa, porque nós praticamos atos que não são condizentes com esse planeta. Nós estamos sem harmonia com esse planeta.
que nós estamos em harmonia com a gente mesmo, né? Aí a gente colhe todos esses frutos e a gente fala assim, ah, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Mas a maioria das coisas que acontecem é a gente mesmo. Nosso desequilíbrio, né? Aí eu lembrei daquele documentário lá do Marcos foi na quarta, né? Foi que dia aquele documentário, gente? Que eu tô Terça. perdida no tempo. Terça, que nós vivíamos num alinhamento, né? E de repente nós saímos desse alinhamento e viemos para cá, para essa dimensão. E aqui a gente começou a ser dono do bem e do mal, só que nós não temos essa amplidão de consciência para ter a ideia das nossas ações. E até na nossa vida diária, a gente toma uma ação que está errada e é pautada muitas vezes no nosso próprio egoísmo. As nossas doenças muitas vezes é pela nossa falta de equilíbrio na nossa própria alimentação, e assim sucessivamente vai do macro ao micro. Então, a doença é externa, porque muitas vezes ela é reflexo das nossas ações, né, que não são equilibradas com esse ser divino, mas o que me dá um alento é de saber que nós estamos caminhando para esse equilíbrio, né? Mas embora eu fique me perguntando, gente, quando que vai chegar essa consciência cósmica em todas as mentes, principalmente dos nossos líderes, para que as coisas possam realmente mudar, né? Até quando ainda a gente vai ter que chorar todas essas escolhas erradas, né? Então, ai, gente, eu viajo muito, desculpa, mas eu viajo demais nessas ideias, assim, eu vou, eu volto, é muito louco. Mas é muito bom isso, é muito legal ter essa consciência, né? Que só essa paz só vai vir quando a gente mudar as ações, macros e micros. E aí os milagres vão acontecer em forma planetária, né? Eu, assim, só para já te chamar, eu, dentro de mim, na minha mente, assim, né, já que nós estamos viajando aqui, né, a gente pode se permitir viajar um pouquinho, é um clique. O mesmo clique que deu na sua cabeça, que você entendeu, se você buscar o perdão, buscar a paz, você muda a sua vida e você pode mudar o mundo, é isso que eu preciso entender. O dia que as pessoas começarem a entender, se ela mudar a ideia, né, essa ideia, de que ela é, usando aqui a linguagem do livro, que ela é filha de Deus, que ela não tem não falta nada para ela, né? Ou seja, mudar essas ideias, romper com essa ilusão, mudamos o mundo. Então, eu penso que é um efeito cascata. Por isso que cada um, por isso que fala que nós somos trabalhadores dos milagres. Tem uma frase assim no livro, eu não lembro, eu sou muito de guardar frases. É isso. Por isso que hoje, eu me sinto feliz, porque além de eu me sentir bem, pelo fato de eu estar trabalhando com isso, eu também sei que por eu estar fazendo isso, eu estou ajudando tudo em volta. E faz uma diferença incrível. Eu acho que faz uma diferença, porque quando eu ando, quando eu vou para a rua, que eu não saio muito, né? Eu moro meio fora, mas eu me sinto bem com tudo e com todos. Mesmo que esteja, às vezes, umas coisas estranhas acontecendo, mas eu consigo me sentir mais conectada às pessoas, né? De uma forma mais amorosa. E eu penso que isso é um resultado desse trabalho de perdão. Tá bom? Por favor, Kátia. Sara, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você, no quesito saúde, né? Qual é a ligação que tem a ver a saúde com o sentimento? E até onde leva a pessoa? Ou o sentimento leva a pessoa à saúde? Que tipo de sentimento leva a pessoa à saúde ou à falta de? Tá, agora vamos fazer a distinção aqui. Você está falando da saúde do corpo? Não, essa outra saúde mesmo. Ah, tá, uma saúde, né? Sim. Assim, se eu entendi assim, o que você estava querendo perguntar, porque aqui fala que a saúde é a paz interior, né? É uma afirmação. Sim. Bom, a gente tem a gente liga muito saúde a uma ideia de corpo, e não é. A saúde em si, aqui, eu estou entendendo no livro, é a saúde mental, né? E uma saúde emocional, né? Botando de uma forma bem simples, né?
Então, ou seja, quando nós mudamos a nossa mente para uma mente mais sã, né, deixando de ser insano, com excesso de pensamentos, né, e aí inclui aquilo que a gente conversa, excesso de conclusão, excessos de questionamentos, excessos de colocar coisas assim, né, uma atrás da outra, porque isso tem que ser assim, porque é assim, porque é assim, porque é assim, porque é assim. Bom, quando a gente começa a diminuir essa quantidade de pensamentos na mente, e também aí, né, as emoções negativas, elas são, vamos dizer assim, talvez a porta de entrada para uma insanidade e para uma saúde não mental, né, no sentido de incapacita a nossa mente de ter uma saúde mental e bem mesmo uma saúde física, né? Porque rompantes de raiva, ira, ódio, ressentimentos, mágoas, isso, né, uma lista aí, tudo isso quimicamente entra no corpo e quimicamente intoxica o corpo e quimicamente nos transforma em enfermos. E daí enfermos físicos e enfermos internos, né? Botando assim, porque nós pensamos, nós não nos damos conta que cada pensamento é uma reação química que acontece dentro do nosso corpo. Então, se nós vivemos com pensamentos negativos e emoções negativas, significa dizer que o corpo está se alimentando quimicamente de coisas ruins e negativas. Tanto que a gente já viu alguns estudos que uma pessoa, por exemplo, se ela fizer uma meditação ou ela se treinar em meditação e ela fizer exames clínicos, né? E depois de um tempo ela fizer, fisicamente falando, ele falando só do corpo, ela melhorou. Isso é científico, isso não é nem precisa mais ser assim, não, é verdade. Então nós começamos a entender que o que passa dentro de nós tem que ter o filtro. Se não tiver o filtro, né, para filtrar essas ilusões, nós nos enfermamos, será que às vezes ficamos enfermos, é melhor, né? E aí é aquilo, é cascata, né? É na mente, nas emoções e é no corpo. Penso eu que às vezes, assim, botando assim, né? Se fosse colocar ordem, que eu não sei se existe uma ordem, mas começa no processo interno. Uma visão ilusória do mundo, uma visão insana do mundo. Quando a gente tem uma visão insana do mundo, sente o mundo de forma insana, com certeza vamos ter uma doença. Né? E essas doenças estranhas, ou essas doenças até que é mundial, diabetes, pressão alta, e tem outras, uma meia dúzia, assim, que são condições bastante comuns hoje, socialmente falando. Isso muitas vezes não tem a ver, né? Tem a ver com a condição, como a pessoa se sente, como ela pensa sobre si mesma. Porque é o que acontece, como a pessoa se sente, como ela pensa sobre si mesma, ela normalmente vai levar ela a hábitos ruins, né? Pessoas ansiosas, às vezes, ou elas vão comer demais, ou elas vão acabar tomando medicação, ou elas vão acabar tendo atitudes consigo mesmo, que vão levar o corpo ao estresse. Levou o estresse, o corpo fica doente. Isso tudo tem a ver com uma percepção equivocada das coisas. Né? Como a gente fala, isso é um modo de sobrevivência que naturalmente nós vemos no mundo. Hoje em dia as pessoas estão quicando, né? Por nada às vezes. E aí não tem nada a ver necessariamente com as coisas materiais, porque estão quicando tanto quem tem materialmente, quanto quem não tem materialmente. Né? Então nós já entendemos que o mundo da forma não nos traz a paz interior. Necessitamos um mundo da forma melhor e mais equilibrado para todos, né? Botando dessa forma, né? Mas ela não é o símbolo de paz. Né? Pelo menos é assim que eu entendo. Se alguém quiser fazer algum complemento, né? Porque senão daí a gente pode passar ao item 2, que é a expiação como defesa. Daí, se alguém quer fazer algum comentário, senão eu peço para a Kátia ler. Eu quero ser grata, viu, Sara e grupo, né? Porque os assuntos que nós trouxemos aqui é bem interessante. Você falou aí em alguns sintomas que são comuns, né? Dizem que é normal ter, né? E você explicou o porquê, né?
excesso de preocupação ou algum sentimento. Para mim, assim, eu costumo olhar para os meus sentimentos, porque é eles é que geram tal ou tal estado de alguma coisa. Eu entendo dessa maneira. Tá? Então, é para ler um pouco Tá, eu vou pedir para você ler até o item 3, tá? Mas eu vou antes falar uma coisa, complementando isso que você comentou. A gente tem que entender o seguinte, gente, pelo menos é assim que eu entendo para olhar o mundo. Sim. A diferença entre o que nós estamos tentando buscar, né, esse autoconhecimento, e muita gente lá fora do mundo, é que nós já entendemos que nós não somos as vozes na nossa cabeça. As pessoas que não conhecem isso que eu estou falando, o que a gente está estudando, elas pensam que são o que elas pensam. Aí dá para ter uma ideia de como é que as pessoas estão se sentindo. Porque antes, quando nós achávamos que tudo que nós pensávamos e que nós sentíamos éramos nós, e hoje a gente já entendeu que isso é uma segunda natureza, que não nos pertence, mas está agregada a nós, que a natureza real nossa é divina. Ela não tem esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento que comumente que nós tínhamos e que às vezes vem, né? Ou seja, o ser ele não é ansioso, o ser ele não é deprimido, né? O ser ele não é angustiado, né? Ou seja, ele não existe isso no ser, no sentido do Filho de Deus, né? No sentido do amor de Deus, né? Então, e nós sabemos que mesmo nós fazendo o nosso trabalho, buscando fazer tudo isso, muitas vezes bate na nossa porta a angústia, né? A insatisfação, várias coisas. Mas a diferença entre isso que, né, nós sabemos que isso não é nossa natureza, usamos as ferramentas que a gente tem que usar e devagar a gente volta, né? Como diz, a saúde, que é a paz interior. A saúde, né? Em todos os sentidos, porque a saúde ela acaba se tornando ampla nesse sentido, né? Tanto no mundo do manifesto, como fala, e do não manifesto, o mundo da forma e do mundo da não forma, né? Então é por isso que a gente começa a ideia de que da compaixão, né? De que nós também estivemos nessa situação, aquela pessoa não está nessa situação, mas a gente pensa ou quer que ela também encontre. Então, cabe a nós, às vezes, falar sobre isso com elas ou simplesmente perdoar quando nós a vemos nesse sentido, com essa mente equivocada, com essa sensação equivocada interna, com esse sentimento equivocado, porque às vezes ela está inapta a entender o que está sendo dito. Não consegue. Né? Olha quanto tempo a gente demorou para entender algumas coisas, gente. E a gente está aqui conversando sobre isso, e mesmo assim a gente ainda está, às vezes, fica meio assim, né? Embora não, né? Ou seja, é isso. Não tem como. Esse mundo, né, como a própria Helena falou, ele está virado de cabeça para baixo, porque o ego pensa em investir. Mas o fato disso acontecer não quer dizer que a gente não possa se abastecer com uma condição mais amorosa, que todo mundo tenha esse amor interno, que queira esse abastecimento de amor. Essa é a nossa função. Porque somos todos irmãos, gente. Vai demorar um tempo, a gente fala isso, eu falo isso, né? Mas não tem nenhuma diferença, porque o corpo, ele vai sumir. O espírito, não. Então, somos todos filhos de Deus no espírito. Né? A gente tem que entender isso, porque a gente é muito ligado no mundo da forma. Por isso que, às vezes, é difícil olhar o mundo, né? Mas isso aqui é só um sonho, né? Que acaba. A gente nasce, a gente morre. A gente nasce, a gente morre. A gente nasce, a gente morre. É que nem um filminho. Parece, né? Assim, oh, imagina, eu quero ser tão importante, eu quero ser não sei o quê. Tudo bem, vai ser importante se for em função do ser. Né? Importante é, inclusive, a gente fazer uma diferença, né? Ser um mensageiro para a mensagem de Deus. Agora, ser importante no mundo da fome, no mundo da matéria, é legal. Ganhou o nome na rua, ganhou o nome no livro, ganhou alguma coisa, mas daqui a 50 anos ninguém sabe quem é. Né? Todos nós aqui, se nós morrêssemos hoje, provavelmente daqui a 10 anos ninguém saberia quem nós fomos. A gente nunca se deu conta disso. Né?
Não lembraria, porque a gente deixaria de realmente existir, tá? Então, você lê para nós até o 3, até o 4, Kátia, porque já está o horário para não... a Fernanda levantou a mão, por favor. Isso que eu ia falar, se ela lesse até o 5, vai passar muito da hora. Não, então, eu pedi para ela ler até o 4, a gente conversa mais esse pedacinho. Pode ser a gente ou alguém tem, né? Porque como a gente atrasou um pouquinho... Vai lá, Kátia, vai lá. Não? A expiação como defesa. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. Eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. E aí, quando vocês ouvem essa parte aí, o que vocês entenderam? Adelina, Esse, por favor. esse final é crucial, né? Não pode existir dúvida nem medo. Aí é que entra a parte difícil, né? Porque o ser humano é a própria dúvida, né? E o medo está sempre andando junto, né? Tem uma frase que fala assim: medo de nada, só amor. É uma frase linda de se dizer, né? Mas é muito difícil de praticar. E Porque amor é o ser. quando existe o amor, o medo vai embora, né? Mas, infelizmente, essa prática de se desfazer do medo, né? Aí é que está a chave para a gente alcançar os grandes milagres. Acreditar sem dúvida alguma, né? Esse é Se o caminho. entregar, né? Assim, no sentido de... a gente não tem essa ideia da entrega, ela ainda é um pouquinho pequena, né? Eu penso, né? Já vou te chamar, por favor, que se a gente conseguir ir aprendendo isso, a ideia, né, do perdão, de se manter conectado com coisa, vai chegar uma hora que a gente só vai pedir. Entende? Não, qualquer coisa que nós precisarmos, ela vai vir, né? A solução daquilo lá vem, né? A gente ainda, isso é como você disse, a dúvida. Mas se a gente aprender a fazer isso se treina com as pequenas coisas, né? Pequenas coisinhas que a gente coloca, coisinhas, né? Até o Mar fala, quer fazer alguma coisa, chega lá, sabe que vai ter um monte de gente, mas se você colocar lá o perdão, né? Que o perdão você já vai pensando que vai ter gente, que vai ter fila, mas se você for tirando isso, chega lá, tá tudo certo. Alguém passa, o número aqui que eu tô indo embora. E aí você vai. Tá entendendo essa ideia? Por favor, Helene. Não ia colocar isso aí que você colocou em relação do exercício, né? Porque a parte da leitura que ele falou que é um ato natural, que é natural, né? Então, se é um ato natural, é algo que já está dentro de nós. Só precisamos exercitar para expor através de atos, sentimentos, pensamentos, né? E realmente é uma questão de exercício. Essa questão do você confiar, do acreditar, não é? De você achar que é capaz, né? Você está alinhado ali com o Criador e você é apenas um instrumento, né? Na mão do Criador para fazer aquele milagre, certo? Eu tenho tido muita experiência nesse sentido, né? E, assim, as intuições têm me chamado muita atenção. Eu falei, você é simplesmente um instrumento. Relaxe, né? Você relaxe, porque se você está em conexão comigo, nós somos um só. Então,
tire tudo que é de negativo, ou seja, o medo, a insegurança, que aquilo que você quer que aconteça vai acontecer, o milagre vai acontecer. Mas é uma questão de exercício mesmo, porque a partir do momento que você começa a fazer assim, as meditações, que você começa a se alinhar mais os pensamentos, começa a se observar, começa todo esse processo usando todas essas ferramentas, e se você realmente está a fim de fazer milagre, está conectado nessa ideia, que eu quero ser um ponto de luz, um ponto de milagre em meu benefício, em benefício de um todo, é só questão de exercício, né? Nós estamos nesse aprendizado, né? Exercitando, mas já devemos começar a agir, né? Porque teoria nós já temos, né? Ficar esperando, não. Já devemos continuar, né? Nesse exercício. Devemos praticar, né? E acreditar, certo? Deixa eu já te chamo, Kátia, eu vou falar assim, além de você falar assim, ó, são naturais, corretivos, curativos e universais. É, isso mesmo. Os milagres, por isso que a gente tem que entender o fato de eu estar perdoando aqui, né, de eu estar me trabalhando aqui, às vezes eu posso estar lá do outro lado do mundo, no universo, porque o universo, a gente normalmente bota um planeta Terra no universo, é muito maior, né? Então, a gente não, como a gente não se sente mais semelhança de Deus ainda, a gente é pouco, mas a gente não é. A gente se limita, né? Se limita, duvida completamente. Duvida. Mas foi como a Adelina falou, esse livro ele é maravilhoso, ele tira essa visão, como é que se fala, limitada, a gente, devido às nossas religiões do passado, né? Todas são positivas, todos têm o seu papel, né, na humanidade, mas tem esse lado de nos limitar, da gente se sentir culpada, de a gente não achar que, né, não é merecedor. Então, tudo isso limita o nosso potencial divino, né? Então, nós chegamos agora num ponto dessa vontade de querer superar todas essas dores, essas dificuldades nossas, nessas reencarnações nossas agora, que nós estamos vivendo de uma forminha um pouco mais consciente, e a gente realmente chegou a um ponto de falar assim, meu Deus do céu, eu quero compreender, sentir mais aquela frase que o Cristo falou, vós sois Deus, né? Sim. Vós sois Deus. Então, tá tudo, esse livro aí fala, né? Vós sois Deus, né? Então, e reconhecer a sua natureza divina. Reconhecer a natureza divina. Então, é como o Joy também fala, que nós já temos certo conhecimento, nós já temos conhecimento, agora é exercitar. O exercitar. É que a gente só tem que lembrar. Que nós treinamos ao contrário. O ego ensinou a gente a treinar ao contrário. Sentir pena de si mesmo. Né? Então, a gente ficou bom nisso, né? Já faz um tempão que a gente está nisso. Agora a gente está indo para outra academia. Para outra academia. Nós estamos aprendendo agora a ser abundante de amor, né? Isso. Em vez de ficar querendo, eu preciso ser amado, eu preciso ser... Não, e o bom é que a ideia do abundante de amor é primeiro você ama a si mesmo. Porque quando você ama a si mesmo, você tem amor para dar. Senão você tem. Mas isso é maravilhoso, sabe? Fazer com a Adelina. Acho maravilhoso esse livro, esse estudo, estar aqui com vocês. É uma bênção. Eu também me sinto muito bem. Assim, para mim, está fazendo muito bem. Assim. Foi uma coisa que começou sem... Nunca foi planejado, né? Mas está sendo muito bom. Não, maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Kátia, por favor, você quer falar? Sim, é que enquanto a Adelina estava falando, a Deilene, desculpe, estava falando, eu escrevi uma frase, que eu ouvi essa frase há alguns anos passados, mas há alguns eu não sabia nem o que era esse negócio de curso de milagres, tá? Ele é um professor de curso de milagres. Tá? Mas faz uns 10 anos, mais ou menos. Tá? Ele entregou um papelzinho lá no lugar onde a gente estava fazendo outra coisa, ele só entrou e entregou um papelzinho escrito isso aí. Impresso, né?
Sei, assim, ó, deixa eu ver se está assim, ó. É que aqui eu estou tendo que ler, ó. Pensamentos, palavras e ações juntos, na mesma intenção, trazem paz e equilíbrio ao... Aqui está coração, ou é coração? É, o É coração, é que você errou. É isso mesmo. É aquilo que a gente estuda também, né? Assim, que a gente estuda outras... Como eu criamos a homeostase. Coração e mente, unidos num só, né? Então, é bem isso. Quando a gente cria essa ideia, né? Como você acabou de falar na frase, né? Essa intenção de equilíbrio entre mente e coração, nós criamos a paz interior. E acabamos de falar também, né? Como que as pessoas pensam que são a mente e o coração delas, dividindo a gente no meio, né? Como se né? Então, como que é a mente e o coração de uma pessoa que não entendeu que aquela mente e aquele coração que ela tem não é o real dela? Perturbado. Ela não consegue viver em paz, embora ela queria, mas ela não consegue porque ela pensa, falou por isso, conversa doida, né? Mas o que ela acha do mundo, como ela vê o mundo, como ela sente, o mundo é o mundo certo. O mundo certo na cabeça dela, né? Não é o certo, assim, dependendo se a pessoa é uma pessoa que ela tem muita violência dentro de si, ela acha que tem que ser matando todo mundo. Então, quando você falou da gente estudar o curso em Milagres, eu fui num dos livros que eu tenho, e outro livro lá que eu tenho, porque eu lembro que eu guardei isso, fazem 12 anos, na verdade. Beijo, Delina, até mais. O papelzinho, tchau, querido. O papelzinho lá, sabe? Que ele deu, e eu guardei dentro de um livro, e eu me lembrei onde que estava, e é exatamente isso que você está explicando, né? Pensamento, pensamento, palavra e a ação, juntos, na mesma intenção, né? Trazem paz e equilíbrio ao coração. Isso é uma chave. Me veio essa memória maravilhosa desse professor. Não estava participando, ele só entrou na outra sala, que estava vendo outro, papelzinho. doou para cada um de nós. Mas agora eu penso que também, né, nós conseguimos entender bem mais por hoje essa frase, né? Porque antigamente, pensamento, coração. Quando pensava com a outra mente, ou achava com a outra mente, falava, mas como se é para fazer uma boa ação, com um pensamento, mas era sempre com a visão do olho do ego, né? Os sentidos usados pelo ego. Né? No caso dele, não era nesse sentido. Não, a ideia não, mas é bem por aí mesmo. Muito legal. Perfeito. Tá bom, gente, a gente passou um pouquinho, né? E aí a gente se encontra domingo. Né? Eu sei que tem uns que estão domingo, tem uns que não estão, né? Mas a gente se vê domingo, então. Um grande abraço a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada, Um abraço a todo gratidão mundo. a todas. Até mais, gente. Até mais. Até mais.